Queridos, estamos entrando no ar com mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido uma bênção, testemunhos, palavras edificantes, e hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus Templo Central, realizando o nosso culto da família, que acontece todas as sextas-feiras às 19h30. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco, trazer seus filhos, criança, adolescente, jovem, para estar aqui conosco. Vai ser bênção em nome de Jesus. Então aproveite as imagens aí do nosso culto e não saia daí. Vai ter uma palavra hoje para o seu coração em nome de Jesus. Paz do Senhor. Que bom que você está aqui nessa noite, né? Para mais uma vez cultuarmos a Deus. Muitas vezes a gente vem para o culto esperando uma direção, esperando que Deus fale conosco. E se você está nessa expectativa hoje, eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite em nome de Jesus. Quem crê assim, diga aleluia, glória a Deus. Independente de quem vai pregar, de quem vai ministrar, de quem vai cantar, de quem vai testemunhar, Deus vai falar contigo porque Ele tem compromisso com a tua vida. Ele te ama, Ele quer o teu bem, e é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Eu sou livre. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mateus capítulo 14, versículo 21. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte a orar à parte, e vindo à noite ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito! E gritaram de medo. Mas imediatamente, repito, mas imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Ele disse:
vem. E é isso que Jesus se apresenta nessa noite para dizer para mim e para você: vem. E aqui estamos nós, diante de Ti, meu Pai, congregados enquanto igreja do Senhor, para pedir a Tua proteção, pedir o Teu cuidado, pedir uma resposta do céu em favor das nossas famílias. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que estão orando em favor de um ente querido, que de repente está acamado, está enfermo, está doente. Por isso eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, se possível for, dar ordem aos Teus anjos, para entregarem na vida e na mão de cada um aquilo que cada um necessita. Em o nome do santo poderoso Jesus Cristo. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24, o versículo 14 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Aleluia. Até aqui a leitura. Queridos, nós estamos diante de um texto que é bastante conhecido, em especial a parte que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso para nós se tornou até uma fala de autoridade profética. Nós utilizamos muito essa passagem. E é interessante que essa fala em si, podemos assim dizer, ela não tem propriamente dito poder nenhum. As palavras, elas só se tornam poderosas, podemos assim dizer, quando nós praticamos exatamente aquilo que nós falamos. As palavras em si, elas devem estar acompanhadas com as nossas atitudes. Falar só por falar nos torna falastrões. Mas essa não é a intenção do Evangelho, essa não é a intenção da palavra do Senhor. Essa palavra que Josué verbalizou aqui, ela faz parte de um discurso de despedida que Josué, o servo de Deus, está fazendo diante de toda a nação. Se você for ler o livro todo de Josué, ele é um livro cheio de aventuras, de guerras, de milagres, de conquistas. E Josué materializou a promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, e consequentemente a toda a sua descendência, de dar a eles por herança a terra de Canaã. Josué, ele vai materializar, ou ele vai viver, melhor dizendo, a materialização dessa promessa. Deus o levanta para que, através dele, Israel, as 12 tribos de Israel, conquistasse a terra de Canaã. E nós vemos no capítulo de número 24, na realidade, essa despedida de Josué, esse discurso de Josué, se não me falha a memória, começa no capítulo 23, nós vemos que ele está lembrando o povo. O seu discurso é um discurso de despedida, mas também é um discurso que leva o povo a refletir profundamente a respeito dos milagres que Deus havia feito
e de como o Senhor havia envergonhado o Egito e as nações cananeias, dando a eles a terra que o Senhor havia prometido, a eles no caso Israel. Então Josué está lembrando todo o povo a respeito das obras que o Senhor havia feito e a respeito de como o Senhor deu vitória a Israel até aquele momento. E já na fala final de seu discurso, terminando seu discurso, Josué ele aproveita para fazer com que o povo tome uma decisão. E a decisão está relacionada a respeito da qualidade do serviço que eles dariam a Deus a partir daquele momento. É interessante nós notarmos isso aqui, que Josué ele deixa bem claro no texto que o povo ele ainda não está totalmente entregue a Deus, podemos assim dizer. Tanto é que no verso de número 14, Josué ele deixa bem claro que o povo ele deve servir a Deus, e esse servir a Deus deve estar relacionado ao fato do povo deixar os ídolos, deitar fora, lançar fora todos os ídolos. Então, isso aqui é uma descrição de que Israel ainda não estava com o coração totalmente entregue a Deus. Então, na parte final desse discurso de Josué, ele faz o povo refletir a respeito da decisão que eles teriam agora diante de si, pela frente, que eles deveriam, a decisão que eles deveriam tomar. E é interessante que Josué, ele já toma a palavra, ele diz primeiro: decidais a quem servir, se aos deuses que serviram os vossos pais além do Eufrates, na terra do Egito, ou se o Senhor, a quem nós temos visto fazer grandes coisas, grandes maravilhas nos nossos dias. Vocês devem decidir, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é muito importante, já nos ensina uma lição muito importante a respeito da postura que a família cristã deve ter diante da sociedade. Ele diz: não importa a decisão de vocês, mas eu vim aqui concluir esse discurso dizendo que a minha casa é do Senhor, que eu e minha casa servimos ao Senhor, que eu e a minha família servimos ao Senhor. E isso aqui é uma palavra muito forte, é uma palavra de alguém que está bastante decidido a respeito de como a sua vida seguirá a partir dessa decisão. Essa decisão de Josué é muito poderosa, porque ele está se posicionando e dizendo que o ambiente não vai mudar a sua fé. A sociedade que o cerca, que o rodeia, não vai mudar a sua fé. E este deve ser o posicionamento de nossas famílias. Este deve ser o nosso posicionamento como família cristã. Nós estamos rodeados por pessoas que não têm os mesmos valores que nós, que não servem o mesmo Deus que nós servimos, que não adora o mesmo Deus que nós adoramos, e nossa casa não pode ser influenciada por eles. Do contrário, nós devemos influenciar essa sociedade. Sabe, irmãos, a família cristã, e eu quero que você grave isso, a família cristã, quando eu falo família cristã, eu falo exatamente da família que se enquadra aos padrões bíblicos, é a esperança, ou é o remédio para essa sociedade que vive em degradação moral. Se os homens que não conhecem a Deus verem nossa família, verem nossa vida, o padrão bíblico, eu tenho certeza que a nossa sociedade irá começar a mudar. Josué não disse somente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todavia, ele mostra para o povo como ele vai servir ao Senhor. E como é que ele vai servir ao Senhor? Quem está de Bíblia aberta? O versículo 14 é bastante explicativo a respeito de como ele e sua casa vai servir ao Senhor. E, consequentemente, quem tomar a decisão de servir ao Senhor deve seguir o mesmo padrão. O versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor
e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você e sua casa realmente conhecem ao Senhor? É uma questão que nós devemos nos perguntar. Sabe, irmãos, vir num culto é muito bom. Estar no culto é nosso dever, é nossa obrigação. Com adoração, com reverência. E é esse padrão que Josué está nos dando aqui. Servir ao Senhor, mas servir ao Senhor com temor. E como é esse temor? Como é demonstrado esse temor? Josué diz assim, servir ao Senhor com temor, temei ao Senhor, melhor dizendo, perdão, e servi-o com integridade. Aleluia. Então, o que nós compreendemos aqui é o seguinte: se eu digo que sirvo ao Senhor, isso deve ser honesto e sincero. Não é somente dizer, eu e minha casa servir ao Senhor. Há honestidade nisso? Há sinceridade nisso? Que tudo que nós façamos na casa do Senhor, seja para a honra e glória do Senhor. Que seja para promover o reino, que seja para o benefício do próximo, que seja sincera a nossa oferta, que seja sincera o nosso culto, que seja sincero o nosso levantar das mãos, que seja sincero todo o nosso sacrifício, que seja honesto e verdadeiro tudo que nós fizermos aqui na casa do Senhor. Esse é o padrão de servir ao Senhor. Esse é o padrão. E já caminhando para nós encerrarmos, a Bíblia diz, Josué continua dizendo, servi ao Senhor, ou melhor, temei ao Senhor, e servi-o com integridade. Aí ele diz, servi-o também com fidelidade. Fidelidade basicamente é permanecer honesto, permanecer fiel ao pacto ou à aliança feita. É basicamente fidelidade. É você permanecer ou fazer exatamente a tua parte no acordo. E lembrem que no que se relaciona à fidelidade, Deus tem uma aliança conosco. E o nosso Deus tem a sua parte. E Ele também na sua palavra nos dá os nossos deveres nessa aliança. E quando Ele diz, servi-o com fidelidade, é uma palavra relacionada à questão de toda a lei que Deus deu a Israel. Que eles não viessem se desviar, nem da direita, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que permanecessem fiel no caminho, sem desvios, sem adultérios, que eles continuassem honrando e respeitando a lei do Senhor. E hoje nós temos uma lei que rege a nossa vida, e a ela nós devemos ser fiéis. Qual lei? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Sabe, irmãos, toda a nossa família se renderá aos pés do Senhor. Eu creio, quando eles começarem a enxergar em nós mais fidelidade à palavra do Senhor. É certo que salvação é uma obra de Deus, que só Deus pode fazer.
É certo que salvação é uma obra de Deus, que é efetuada quando Deus quer fazer e em quem quer fazer. Todavia, nós também cooperamos para a salvação de outras pessoas, como pregador, vivendo a palavra de Deus, e isso é parte da nossa fidelidade. Servir ao Senhor com fidelidade. E como é que essa fidelidade seria demonstrada? Deitando fora todos os deuses que os pais daqueles filhos que estavam ouvindo Josué serviram no Egito e além do Eufrates, e servissem ao Senhor. Ó, irmãos, isso aqui é muito interessante. No início eu falei sobre essa palavra, bem no início da pregação, que isso aqui é uma descrição que está mostrando que Israel ainda não estava entregue totalmente a Deus. Isso aqui era uma descrição que estava revelando que Israel ainda estava com o espírito de idolatria. E é interessante que nesse período aqui, quando Josué conquistou os territórios de Canaã, ele fez questão de derrubar todos os altares dos deuses estranhos. Todavia, Josué sabia muito bem que algumas famílias de Israel ainda guardavam deuses dos lares, que eram chamados pelos cananeus de Baalins, que são ídolos do lar. Eles guardavam, escondiam, e Josué sabia muito bem que existia deuses nos lares. E Josué disse: vocês querem servir a Deus com fidelidade, joguem fora esses deuses, lancem fora esses deuses, abram mão desses deuses, não deixe que eles estejam na vossa casa, no vosso lar, na vossa família, e servir unicamente a Deus. Se nós formos aqui darmos um significado para essa questão de deuses dos lares, nós podemos dizer que muitas famílias não são alvos das bênçãos do Senhor, pelo simples fato de que nós, ou muitas famílias, ainda guardam muitos deuses dos lares. E eu quero dizer uma coisa, você pode até perguntar: mas pregador, o que são os deuses nos lares hoje? Os deuses dos lares naquele período histórico eram deuses pequenos, ou imagens pequenas, que eram colocados no centro da casa e servia como lugar de adoração, onde eles frequentemente queimavam incenso, se prostravam, faziam uma espécie de sacrifício, dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Então, os deuses dos lares, na atualidade, está relacionado a tudo que tira o centro de Deus da família. E nós devemos deitar fora. Nós devemos sim nos preocupar com essa questão. O que é que tem tirado Deus do centro da tua casa, do centro da tua família? O que é que tem tirado a primazia da presença de Deus de tua casa? Certamente isso é uma descrição de deuses dos lares. Tem muito crente, irmãos, que hoje já não adora a imagens de escultura. Todavia, eles adoram o próprio ego. O ego manda mais na casa, manda mais na família. Aí com isso há um choque, não há mais diálogo, não há mais conversa. A família entra em briga, entra em crise, porque a maioria das pessoas são egocêntricas, cheias de eu. E Deus não tem espaço na família. Aí o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: identifique o Deus que talvez esteja, se não esteja, glória a Deus, mas se estiver, identifica e hoje lança fora e deixa Deus estar no centro da tua casa, da tua família. Glória a Deus. E eu vou falar uma coisa, ou melhor, eu vou repetir: a igreja é a solução para essa sociedade degradada.
Sabe? Sejamos crentes acima de tudo no nosso lar. Que Deus seja o Deus do nosso lar. Que Deus reine na nossa casa. Que os deuses dos lares, que os deuses estranhos, que o culto ao ego, que o culto a tantas coisas que talvez só você sabe identificar que há no seu lar, seja em nome de Jesus repreendido, e que a graça de Deus reine na tua família, que a graça de Deus reine no teu lar, que a graça de Deus reine na vida de teus filhos, sobre os teus negócios. Deus deve ser o centro de tudo na sua casa. Aleluia. Aí quando Ele for o centro de tudo, quando você decidir servir nesses padrões, aí você pode dizer tal como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Mas você pode dizer: mas pregador, ainda todos da minha casa não servem a Deus. Mas se você serve a Deus dentro desses padrões, você pode sim dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quem se apossa dessa palavra, quem toma posse dessa palavra, adore ao Senhor neste momento. Oh, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, aleluia, quem pode levantar as mãos, fechar os olhos neste momento? Oh, aleluia. Oh, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, oh, aleluia. A família cristã está sob constante ataque. A família cristã está sob constante ataque. Os princípios cristãos estão sob constante ataque. Mas eu creio que Deus reservou esse ano para as famílias assembleanas, para que nós nos conscientizemos de que Deus deve ser o centro de tudo na nossa casa. Aí podemos dizer: meus filhos e meus netos servirão a Deus, ou melhor, terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus. Aleluia. Que o jejum volte ao nosso lar, e que as brigas, as desuniões, o partidarismo saia da nossa casa, que a oração reine no nosso lar, que talvez as novelas, as séries não tenham mais tanto espaço na nossa casa, que os cultos reinem no nosso lar, e que todo culto ao ego saia em nome de Jesus, porque fazendo assim a nossa casa estará fortalecida em Deus. Aleluia. Quem recebeu esta palavra, diga amém, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a unção, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja contigo, meu irmão, esteja contigo, minha irmã, e com a igreja de Deus espalhada por toda a terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia.